Olá, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Ana Flávia Belo, para quem não me conhece. Sou da área de comunicação e consultora na área de gestão de crises, de gerenciamento de crises e também de comunicação corporativa. Trabalhei muitos anos em marketing, comunicação de marketing e desde 2016 me dedico aí exclusivamente a esses temas de comunicação corporativa e também gerenciamento de crises. Olá, Moacir, bem-vindo, como vai? Tudo bem? Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, bem relevante, que é como manter as nossas mentes saudáveis nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Por isso eu chamei aqui, olha, muito bem, a Adri, a Ana, sejam muito bem-vindos. Eu chamei a Ana Paula Friso, que foi uma colega minha de Spaipa, a fabricante de Coca-Cola da região do Paraná, de interior de São Paulo. A Ana foi gestora de RH lá na Spaipa durante muitos anos. Ela tem muita experiência em gestão de pessoas, em uma série de técnicas aí de nos ajudar, de ajudar pessoas a ter e manter as nossas mentes sãs e saudáveis nesse momento de tanto desafio. Então, estamos esperando aqui a Ana entrar, a gente vai começar a nossa live à 1h30, mas já adiantando um pouco essa temática, a gente sabe que o mundo inteiro está passando pelo que a gente está passando, né? O que torna esse momento bastante diferente de crises anteriores que a gente tenha passado, porque nas crises anteriores o que acontecia é que às vezes a nossa empresa, a nossa organização, nós enquanto indivíduos, na nossa família, estávamos passando por uma situação difícil e o mundo correndo normalmente. E o que a gente está vendo hoje é que todos nós estamos num grande momento de união diante de uma dificuldade comum a todos. É bastante interessante, assim, porque eu tenho lido muita coisa sobre o assunto, não exatamente dentro do tema da crise, mas as consequências dessa crise para a parte comportamental. E eu estava lendo ontem, por exemplo, que as pessoas têm compartilhado muitas fotos antigas. E isso acontece muito no sentido de tentar resgatar um passado, porque a gente tem dúvidas em relação aí ao futuro, né? Ao mesmo tempo, as pessoas têm tido sonos aí turbulentos, não têm conseguido muitas vezes dormir bem, porque a preocupação ela tenta ser elaborada ali nos sonhos. Eu achei isso bem interessante também, como que a gente no nosso inconsciente, por meio dos nossos sonhos, tem tentado organizar as informações diante de um mundo tão desorganizado que está agora, né? A gente está vivendo aí um grande momento de incertezas por todos os lados. Então a gente não sabe como é que o mundo vai ser daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. E seguramente quem fala que a gente não vai viver um novo normal, eu também penso da mesma, que a gente não vai viver uma normalidade como a gente via anteriormente, eu penso da mesma maneira. Eu acho que a gente vai ter uma grande transformação no mundo. Agora, o ponto é, como que a gente vai passar essa transição? Olá, Kátia, tudo bem? Denis, sejam bem-vindos. Aqui, estava me ligando, vamos ver se ela consegue entrar na sequência, senão a gente encerra e começa de novo. Vamos aguardar aqui a Ana, bem-vindos a todos. Quem tiver também dúvidas, eu deixo muito à vontade para já ir perguntando nesse fórum. Fiquem extremamente tranquilos, a ideia é a gente fazer essa troca de informações aqui. Eu vou adiantando alguns aspectos aqui enquanto a Ana não entra, acho que já está aqui no nosso horário das 13h30, acho que a Ana deve estar com alguma dificuldade aqui para entrar. A ideia é a gente falar dos dois temas em paralelo. Quanto a comunicação é importante nesse momento, principalmente para conectar pessoas. A Ana acabou de entrar aqui. Ana, você precisa pedir para participar. Pede para participar e daí eu dou um ok para você, tá? Se não, sai e entra de novo. Aí a gente tenta fazer esse processo, ok? Tudo bem, Ana? Beleza. Então, falando sobre a importância da comunicação, que nunca a comunicação foi uma ferramenta tão relevante para conectar as pessoas, justamente nesse momento em que as pessoas estão distantes uma das outras. E a gente tem reinventado a comunicação nesse momento, não é verdade? Quantas pessoas passaram a usar ferramentas online e nunca tinham utilizado esse tipo de ferramenta? Porque a gente precisa de gente precisa de gente.
E ainda mais nesse momento em que a gente está cheio de angústias, cheio de dúvidas, né? As nossas necessidades, os sentimentos aflorados, é um momento em que mais a gente precisa um do outro. E eu estou falando aqui tanto em termos pessoais, nas nossas famílias, com os nossos amigos, como também nas organizações, né? Então, o que eu quero passar para vocês hoje é muito um pouco sobre essa questão da comunicação dentro das organizações. E a Ana veio para agregar para a gente nessa conversa sobre essa questão da mente, como é que funciona a mente e como que a gente pode usar a nossa mente a nosso favor e não contrariamente a nós enquanto indivíduos, porque a gente pode se ajudar ou a gente pode se sabotar. Eu vejo que esse é um ponto que a Ana tem bem mais expertise do que eu para poder falar. Então vamos aguardando. Olá, Nelsinho, que bom ver todos vocês aqui. Para quem entrou agora, a gente vai falar hoje sobre comunicação e sobre mente saudável nesse momento aí de grandes desafios que todos nós estamos passando. Estou aguardando a Ana Paula Friso entrar aqui. Oi, Ana, tudo bem? Ana Negreiros, falando lá do Tocantins, né, Ana? Muito bem-vinda. Estou aguardando a Ana Paula chamar aqui para participar com a gente. Vamos ver, Ana, se você estiver online, sai e entra de novo e pede para participar junto. E aí eu já consigo te agregar aqui. Adiantando aqui uma parte, como eu comentei no início, a Ana é uma profissional muito competente, de muitos anos de experiência, que trabalhou como gestora de RH em grandes organizações. Nós tivemos o prazer de trabalhar juntas na Spaipa. A Ana era líder de RH, muito especializada aí em gestão de pessoas, em desenvolvimento de pessoas. Oi, Ana, onde eu peço para participar? Então, quando você entra, Ana, tem um botão assim que você aperta pedir para participar. Você tem que clicar. Talvez você tenha que sair e entrar de novo para você aparecer na tela junto comigo aqui. Tenta fazer isso, por gentileza. Sai e entra de novo e aí tem um botão. Logo que você entra que aparece, você quer entrar junto e aí você pede para participar, ok? Então, já a Ana vai estar aqui com a gente. Então, adiantando sobre a Ana, como eu falei, é uma profissional de muitos anos de experiência nessa área de desenvolvimento de pessoas. Ela tem MBA em gestão de negócios, ela tem Master em programação neurolinguística, ela é super especialista em cuidar aí de pessoas. E, atualmente, a Ana ela é consultora, ela é mentora e ela é coach. A Ana é formada em psicologia, e tem muito aí a agregar pra gente. Oi, Fernando, tudo bem? Como é que vai? Estamos aguardando a Ana Friso entrar, que ela está com um pouquinho de dificuldade na hora de participar. Agora sim. Ana Friso enviou uma solicitação. Vamos ver. Transmitir ao vivo. Acho que agora a Ana vai entrar com a gente aqui. Vamos esperar que sim. Aguardando a Ana Paula entrar. Conectando. Olá. Oi, Ana! Tudo bem? Que bom que deu certo agora. Agora deu tudo certinho. Sim, eu havia tentado aqui pelo computador, não deu certo, eu agora entrei pelo celular. Plano B, isso é gerenciamento de crise. Perfeito. Ana, eu já estava conversando com o pessoal aqui, aproveitando enquanto você estava entrando, já te apresentei, mas eu quero aproveitar a tua chegada para agradecer a sua presença, você ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e a gente vai crescer bastante por meio aí do seu conhecimento, do que você pode colaborar conosco nesse momento, né? Eu estava conversando com o pessoal o quanto as pessoas hoje estão angustiadas, né? A gente está assim solidário nesse sentimento, né? Muita ansiedade, muito medo do que vai acontecer, medo de todos os lados em relação à nossa saúde, em relação à nossa família, né? As pessoas da nossa família ou os nossos amigos que são do público mais vulnerável, dos médicos que a gente conhece, né? Dos profissionais que estão atuando presencialmente e que estão sujeitos aí, mais do que a gente que está em casa, a ter questões aí relacionadas à sua saúde, mas também dos nossos trabalhos, da continuidade dos nossos negócios, do nosso sustento aí do dia a dia, das pessoas que estão em home office, que estão com outras dificuldades, né, que tem que trabalhar, cuidar dos filhos, arrumar casa ao mesmo tempo. Então, é uma novidade aí para todo mundo e isso gera insegurança. Então, eu gostaria, Ana, por favor, que você começasse ali contribuindo com a gente, falando um pouco como que a gente consegue lidar
com esse período de tanta dificuldade, de tantos desafios e manter aí a nossa cabeça boa. Muito obrigada, Ana, pelo convite e obrigada aí pela participação de todos. E realmente é mais um desafio aí para a nossa vida, né? Eu digo assim, o Covid veio, é um estresse, mas nós também já, de certa forma, vivemos com muitos outros estresses na nossa vida. Então, digamos assim, a questão para enfrentamento desse estresse não é muito diferente de outras formas como a gente já vive. Mas para isso tem um grande segredo, né? A gente saber trabalhar a nossa saúde mental. E qual é a forma indicada para a gente trabalhar isso? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mente, antes de tudo. Ótimo, Então, quando nós ótimo. falamos de mente, né? A nossa mente, eu gosto de compará-la a um software. E esse programa, esse software, ele já vem, digamos assim, sendo programado desde o momento que nós estamos na barriga da nossa mãe. E como é que ele vai sendo formatado? Pelas crenças, né? Por tudo aquilo que a gente acredita, a mãe, o pai, o meio em que a gente vive, as experiências que a gente teve na vida que foram boas, que não foram boas. Tudo isso vai formando aí o nosso programa. E aí a forma de nós enfrentarmos os desafios da nossa vida tem muito a ver com esse modelo mental, com esse modelo desse programa. E esse nosso modelo mental, eu digo assim, a nossa mente ela se divide em duas, como se nós tivéssemos assim, uma metade sendo gerenciada pelo anjinho e a outra metade sendo gerenciada por um diabinho, né? Esse diabinho, ele nos dá aquela sensação assim, você não pode, é difícil, é perigoso. Ele olha as coisas tudo sobre um âmbito limitante. Agora, a nossa mente, digamos assim, quando ela olha por um outro lado, um olhar mais de, digamos assim, desenvolvimento, de crescimento, ela olha tudo como desafio. Então, possibilidades e tal. Claro que esse momento que a gente vive é um momento que ninguém gostaria de estar vivendo, né? Exato. Mas como é que nós podemos passar por ele da melhor forma? Então, aí vem aquela O questão. que é inevitável, né? Eu O tenho que que é arrumar um jeito de inevitável? lidar com ele. Exato, eu não vou poder sair dessa, eu vou ter que respeitar o que está acontecendo no momento. E aí a melhor forma é, muito bem, eu tenho que ficar em casa, eu vou trabalhar em casa. Então, como é que eu posso fazer desse ambiente um ambiente adequado, um ambiente leve, um ambiente bom? Se eu convivo com outras pessoas, como é que nós vamos conversar? Como é que nós vamos evitar ficar puxando assuntos lá do passado, coisas que, né, a gente brigou lá, não sei quando, agora a gente não está sem fazer muita coisa, vamos resgatar. Não, vamos evitar esses tipos de, O de pessoal tá com muito assuntos. tempo para brigar também em casa, né, Ana? Infelizmente, o que tem aumentado aí É, os índices de violência doméstica, também de depressão, né? A gente de tem visto coisas depressão. tristes aí acontecendo nesse período. Exatamente. Então, alguns comportamentos a gente tem que se auto-observar também, para que a gente também não vá criar aí atritos dentro de casa nesse momento. Outro ponto importante é a gente estar olhando a coisa sobre um ângulo positivo, né? Quais são os aprendizados que eu posso ter? Esse momento que eu estou ganhando em casa, que eu não estou no estresse do trânsito, o que eu posso me dedicar? Quem sabe a fazer uma atividade física, uma leitura, alguma Sim. coisa que possa me agregar, né? Outra coisa também que a gente tem sugerido muito, a questão da meditação para trazer uma certa paz na tua frequência de pensamentos, na frequência mental, ouvir música, né? A música ela faz muito bem, assistir um vídeo, um filme. Então, eu me conectar, eu digo assim, não me conectar com energias ruins, e sim me conectar com energias positivas. Porque essa forma de eu encarar as coisas, não olhando pelo lado do problema, do azar, meu Deus, eu sou uma vítima, né? E olhar a coisa por um ângulo positivo, eu vejo que isso faz com que
O nosso pensamento, ele interfere na nossa fisiologia. E quando ele interfere na nossa fisiologia, ele vai para toda a parte hormonal. E se eu estou bem, eu estou com o pensamento bom, eu libero mais serotonina, endorfina para o meu organismo e menos hormônio do estresse, que, caso Aumenta a contrário, resistência, né? Uhum. isso também me aumenta a imunidade e a resistência. E, caso contrário, eu vou estar liberando cortisol, enfim, hormônios do estresse que vão me deixar mais ansiosa, mais nervosa. Outro ponto também que pode contribuir muito para a minha fisiologia é justamente a questão da alimentação. Alimentação saudável, menos açúcar, porque a gente sabe que o açúcar ele promove muito também essa questão da ansiedade, né? E a questão de você dar uma caminhada, uma relaxada. Agora, com muita consciência de que nós precisamos fazer a coisa certa. Por exemplo, esse final de semana, eu fui caminhar com a minha cachorrinha, estava de máscara, fui até o Parque Barigui. O Parque Barigui estava lotado de gente e eu me senti uma Maitê quando eu cheguei lá de máscara, né? Porque a maioria das pessoas, praticamente todo mundo sem máscara. Então, eu vejo o seguinte, que ainda, né, as pessoas, elas ficam estressadas com uma série de coisas, mas falta muito a questão da consciência e da cooperação, né? E a máscara não vai ser a salvadora, também não adianta você estar de máscara no meio de um mundo de gente, né? Esse é De um muita ponto gente, né? importante também. Uhum. Então, eu vejo assim, que a atitude mental, a nossa forma de se colocar, de funcionar nesse momento, ela faz muita diferença. Ana, posso te fazer uma pergunta, assim, até avaliando, né, o que eu tenho sentido e muitas amigas minhas com as quais a gente tem conversado, eu vejo que a gente tem um limiar ali muito tênue entre não se alienar, né, porque eu acho que é importante que a gente esteja ciente dos riscos, sabendo exatamente o que está acontecendo, acompanhando o tema da saúde pública, acompanhando muito de perto esse tema, na verdade, né? Porque é algo muito sério e de grande impacto nas nossas vidas. Mas, por outro lado, a gente fala, não, eu não posso estar nessa vibe o tempo inteiro, porque se eu estiver nessa vibe o tempo inteiro, a minha ansiedade vai a mil. Vai Eu vejo, aumentar. assim, que a gente oscila muito entre esses dois sentimentos, e eu falo por mim, entre, nossa, né, estamos num grande risco, como eu posso fazer para sobreviver? E num outro momento falar, não, calma, entendo que isso pode ser um momento de transformação, que a gente pode aprender e a gente pode melhorar enquanto pessoas, enquanto humanidade nesse momento. Mas é uma transição, às vezes a gente está, durante o dia, transitando por esses sentimentos, né? Como que a gente faz, Ana, para estar mais equilibrado, né? Mais Sem flat, tantos né? altos, é mais flat, assim, sem tantos altos e baixos durante esse período. E foi bem legal isso que você falou, porque uma forma de a gente trabalhar isso é justamente a gente conversando com a nossa mente. Nessa hora em que eu sinto assim, pai, eu vou ficar nervosa, já estou ficando nervosa, já estou ficando pilhada e tal, a sacada é, Ana, para, né? Aonde tu vai te levar? Respira, né? Se eu for dando força para esse tipo de pensamento, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar mais nervosa, tarará, tarará. Então, é isso que eu quero? Eu quero cavar o buraco mais fundo ou eu não quero nem entrar no buraco? Então, essa é uma decisão minha, uma escolha. Não, eu não quero, porque depois, se eu cavo esse buraco mais fundo, eu mesmo vou ter que sair e vou ter um trabalhão para sair. Mais difícil para sair. Então, é melhor eu fazer. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma quebra de estado. Eu gosto muito da linguagem da programação neurolinguística, da PNL, que ela fala assim, na hora que você está assim, por exemplo, te dá uma vontade de chorar, te dá uma angústia, você faça o seguinte, você vai arrumar um armário, vai fazer uma faxina, vai jogar coisa velha que precisa ser jogada fora, abre espaço para o novo, canaliza a energia para uma coisa prática. Liga uma música que não vai te fazer chorar, né? Uma música animada. Então, é incrível. A Kátia tá falando aqui que a gente toca fogo na casa com a família. Kátia, às vezes a gente bota todo mundo para trabalhar, né? Aí começa a arrumar os conflitos em casa. Que nada, faz todo mundo entrar numa quebra de estado positiva, bota uma música para todo mundo dançar, cria uma atividade bacana, liga para aquela pessoa que quase você não tem tempo para ligar. Isso é muito bom, que de repente, muito bom. Né,
Traz resgatar um as calor para a conexões, alma, né? Isso, eu um tenho calor falado com para a alguns alma. amigos que eu não falava há muitos anos, é muito interessante. E quando a gente se conecta, né, usando a comunicação e essa proximidade que a tecnologia nos permite nesse momento de se aproximar com essas pessoas, eu vejo que realmente traz né, um calor assim positivo, um bem-estar para a gente. Isso também, Ana, a questão da solidariedade que nós estamos vendo Perfeito. acontecer muito forte. E isso faz um bem para o ser humano. Por quê? Porque na hora que você faz um ato, você faz uma atitude de solidariedade, praticar o bem, te dá uma felicidade, te dá uma sensação de bem-estar, que isso te libera um sentimento, um É hormônio verdade. de prazer, de ocitocina no É organismo, que é verdade. muito legal. E E todo mundo assim, e pode te fazer tira alguma coisa, né, Ana? Dentro do seu exatamente. alcance. Nem que seja de ligar para uma pessoa que você sabe que Exato. às vezes está triste, está sozinha. E eu digo o seguinte: e aí, na hora que você pratica o bem, você faz alguma coisa, você sai da posição de vítima, Isso, né? perfeito. Você assume um outro papel. Porque o que acontece? Nós vivemos muito na questão assim, a gente trabalha e se identificando com vários papéis na nossa vida. E agora, estando mais em casa, a gente faz assim, e cadê meus outros papéis? E aí a pessoa acaba se perdendo. Então, assuma um papel que seja de ajudar, de fazer o bem, que esse papel te tira também, é mais uma quebra de estado que te tira do vitimismo, da tristeza, é outra sacada também bacana. Então, é isso que eu digo. Esse diálogo interno, ele é muito importante para dominar a nossa mente. Porque pensamento, gente, é apenas pensamento. O pensamento, você não é o que você pensa. Eu digo assim, Isso é por quê? interessante. Porque a nossa cabeça, como eu falei, o nosso software, ele está cheio de informações sendo processadas. E aí está vindo aquele monte de pensamento que seja angustiante, de medo, de preocupação, enfim. E aí, nessa hora, se diz assim, né? Deixa eu conversar, deixa eu pensar, deixa eu criar uma estratégia, tá, 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 tá. E aí, sim, você vai esclarecendo se você quer ir para o lado esquerdo, para o lado direito. Você tem esse poder. Só que a gente não sabe, a gente fica confuso, porque a gente começa a pensar nas coisas e a gente vai entendendo que aquilo é a realidade. Não, a gente não é o que a gente pensa. A gente tem o poder de dominar a mente e de fazer escolhas. Então, esse estado, eu posso quebrar esse estado de tristeza, de angústia. Agora, algumas coisas também a gente sabe que da realidade aí de muitas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo, mentorados, coaches. Por exemplo, hoje de manhã estava atendendo ele falando, né? Minha esposa está trabalhando, ela tem que estar, ela trabalha num banco, ela não está aqui todos os dias. E eu fico com meu filho de 2 anos em casa e realmente eu me rebolo para fazer o almoço dele, trabalhar, cuidar dele, as aulinhas que ele tem que Isso. participar. Então, nessa hora, a flexibilidade, né, também de uma liderança entender que pode ser que em determinados momentos esse colaborador ele não possa participar, estar presente, mas ele compensa esse horário depois, né? E aí, uma outra atitude que eu achei bacana dessa empresa, a qual eu atendo, eles criaram uma conexão Kids para papais que estão com a Maravilha. mesma situação, para eles conversarem entre eles, trocarem experiências e dizer assim, puxa, eu estou aqui, não estou conseguindo, como é que você está fazendo? Essa troca é muito boa, né? Muito boa. Essa troca contribui muito também para você começar a pensar em possibilidades, em alternativas, sair do mindset fixo, do modelo mental fixo e trazer para o modelo mental de possibilidades, né? Se ele está conseguindo, como é que ele fez, né? E mesma coisa também com as mamães, né? Que também estão numa situação similar. E eles criaram as mamães conectadas, que eu achei bem legal também. Então, veja só, como a gente estava conversando, né, Ana, a área de pessoas e cultura, a área de comunicação, criando nesse momento também muitas ações Isso. para seus colaboradores, para, né, cuidar deles, para dar alternativas, Isso. para, né? Essa Então, palavra eu acho fundamental, esse cuidado com o outro.
né? Que é Cuidado feito por com... meio de ações e por meio de comunicações ali e aproximando essas pessoas. Então é o RH junto com comunicação interna fazendo um trabalho aí muito conjunto para junto. respeitar essas pessoas, respeitar os seus sentimentos, o seu tempo, né, que é um outro tempo hoje, e prestando essa ajuda, prestando essa solidariedade, em linha com o que você falou. Eu estive participando de uma conferência essa semana online também, onde tinham muitas executivas trocando informações sobre suas empresas, e uma delas mencionou que a empresa dela estava oferecendo, se não me engano, eram 4 sessões mensais de meditação e mindfulness para os funcionários, e que tinha tido uma enorme adesão dos funcionários, que os funcionários estavam Olha que gostando legal. muito. Então, a empresa ajudando também, propondo aí Aham. coisas diferenciadas para os funcionários, obviamente sessões online, né? Mas ao vivo, com profissionais que a própria empresa contratou para ajudar os colaboradores. E o bacana é ter tido uma ótima adesão. Então, as pessoas estão entendendo que elas precisam de ajuda, né? Que isso é importante também. A Cris, essa semana, o Paraná Banco fez uma ação que eu fiquei assim encantada. Eles essa semana fizeram o lançamento do guia de cultura deles. E olha só o que eles fizeram e que engajou muitas pessoas, quebrou a estado das pessoas, deixou esse povo mais feliz e mais engajado. Eles mandaram um convite para no dia tal, no horário tal, todos se conectarem lá num determinado site lá, onde eles iriam fazer toda uma conversa, onde o presidente conversou, a superintendente de recursos humanos conversou. E aí, para que eles participassem desse momento, dessa festa online, todos ganharam pulseirinha e todos da família usaram a mesma pulseirinha no dia, ganharam Uma vale entrada para o iFood, camarote. um camarote, ganharam um vale iFood para quem quisesse pedir um lanche, uma pizza, para curtir esse Um momento com a coquetel. família, Ótimo. junto com a Excelente. empresa. Aí fizeram toda uma apresentação assim muito emocionante. E depois ainda eles contrataram uma banda para fazer um show ali Show, para olha que todo mundo. maravilha. Então, Foi um eu digo evento assim, então, completo mesmo. um evento completo, Ana. Você que também, né, a gente trabalhou muito nessas organizações Sim, de em eventos, eventos, né? sim. E eu achei isso interessante. Não é porque eu estou em casa que eu não posso fazer algumas ações com a minha equipe, com meus colaboradores, né? Então, essa forma, como a gente também, agora falando um pouquinho da liderança, né? Não sei se posso Isso. entrar já nesse tema da Não, por liderança, Ana? favor, você até mencionou, claro, você mencionou já, né, a importância da liderança ter essa compreensão em relação ao funcionário. E eu queria até que você mencionasse também um outro aspecto dessa liderança, como uma liderança inspiradora, né? O que os Sim. líderes podem fazer nesse momento para, mais do que administrar essas dificuldades, inspirar as pessoas e motivar essas pessoas, porque eu creio que ao longo das semanas essa motivação deve ir caindo, né? Então, como é que essas empresas, por meio dos líderes, podem fazer isso? Isso, muito legal. Bom, primeira coisa, o líder ele tem que estar bem com ele mesmo, né? Para ele poder fazer isso, esse estado mental dele tem que estar no positivo, tem que estar no mindset de crescimento, olhando alternativas, possibilidades e olhando assim, eu posso fazer o bem para essa turma. Então, esse sentimento de fazer o bem vai trazer para ele todo um motivo para a ação, né? Uma Sim. motivação. Uhum, E uhum. aí, na hora que ele estiver, então, solícito, predisposto a fazer isso, uma competência importantíssima, né, que a gente sugere para esse momento é a escuta ativa num primeiro momento. O escutar as pessoas. Porque nesse momento a gente sabe que muitos estão com vontade de falar, estão ansiosos, estão sozinhos, enfim. Escute, né? Mas essa escuta não é você estar olhando para a tela e a mente em outro lugar, né? É realmente aqui e agora.
E, e Ana, outro ponto, só pegando esse gancho da escuta, também nessa conferência que eu participei essa semana, uma das profissionais falou que na empresa dela, eles estão fazendo aquelas carinhas de sentimentos e todos os ah, dias os funcionários apertam um botãozinho para dizer qual é a carinha dele, se está triste, se está com medo, se está esperançoso. E assim, diariamente, a empresa consegue ter um mapeamento do mindset, vamos dizer, ou do mood, né, ali, desses colaboradores, como eles estão se sentindo. Eu achei isso sensacional também, porque você vai acompanhando numa curva de sentimentos para poder saber como tratar isso por meio da comunicação. exatamente, o líder criando alternativas e estratégias para ir lidando com isso, né? Outro ponto Isso. é, eu acredito que nesse momento, e eu estou percebendo muitos líderes fazendo isso, que é muito legal, é fazendo assim todos os dias uma reunião com o time, né? As dailies, pelas manhãs, vamos chamar todo mundo, vamos conversar. Aí ele também coloca na sua agenda para uma conversa individual com seus diretos. E se tem falado muito da importância da empatia. Concordo plenamente, né? Mas o que é ser empático, né? Todo mundo diz, ah, sim, é vestir o sapato do outro, é se colocar no lugar do outro. Mas aí eu aqui vou instigar quem é líder a pensar um pouquinho. Para eu me colocar no lugar do outro, para eu vestir o sapato do outro, eu preciso conhecer mais sobre essa pessoa, né? Como que é a vida dela, quais são as dores dela, que ela já passou, qual que é a sua história, porque na hora que eu entendo mais o funcionamento dessa pessoa, eu sei exatamente como dar atenção a ela, né? Que não dá para tratar todo mundo igual, enfim, Claro. esse papo é básico, mas Respeitando o sentimento do outro, né? o sentimento do outro. Então, se agora eu vou te dizer uma coisa, como eu trabalho muito com liderança, eu na hora que eu vou fazer a abertura de um processo de mentoria, o coaching, e a gente vai lá falar sobre quais são os pontos que eu vou trabalhar nesse processo, vamos alinhar aqui, vamos fazer essa contratação e tal. Eu já percebi alguns líderes não sabendo o que falar, porque não conheciam muito bem a pessoa. Aí eu falei assim, nossa, né? Como que o líder praticamente não conhece o seu liderado? Então, aí eu acredito que agora está sendo um desafio muito grande para a liderança, para eles exercerem realmente esse papel, né? Sem dúvida. Orquestrarem. Porque eu digo assim, existem três pilares de gestão: gestão de pessoas, processos e resultados. Mas se você for ver no dia a dia, muitos líderes dão mais atenção a processo, né? Se embolam na reunião, reunião, processo, blá, 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 e pouco, né, no A pessoa. percentual aí das pessoas. E como é que eu consigo bons resultados, né? É uma soma de pessoas e processos bem alinhados, azeitados e tal, para eu conseguir melhores resultados. Então, eu consigo resultado através de pessoas. Então, é Ana, e isso olha o que é. desafio, né? De você conhecer pessoas. Eu conheço duas pessoas, colegas, que essa semana, ou da semana anterior para cá, mudaram de emprego. Estão numa empresa nova, entraram já durante a quarentena e não conhecem pessoalmente os seus liderados, não conhecem seus pares. Como que essa pessoa que mudou de trabalho agora pode fazer para se ambientar e conhecer realmente essas pessoas com quem elas vão se relacionar online? Fantástico, Ana. Aí vem a presença, né, de todas as áreas, fazendo muito bem o seu papel. Então, aí vem a área de RH fazendo muito bem o trabalho do onboarding, de integração, né? Aculturando a pessoa nesse momento, quem somos, né? Como trabalhamos, o que acreditamos. Estou vendo muitas empresas se destacando nesse momento de valorização, de respeito ao ser humano e realmente praticando o que tem nos seus valores. E aí a liderança disponibilizando o seu tempo dentro da sua agenda, que nesse momento também não está fácil, Não, imagino que disponibilizando não. aí às vezes um dia inteiro para dizer, olha, Ana, seja bem-vinda, deixa eu te explicar o que é a nossa área, o que a gente faz, como funciona nosso processo, vamos dividir a tela aí, eu vou assinalando aqui, você vai olhando aí. Então, é um trabalho de bastante cuidado, dedicação,
Mas é aquilo que eu digo, é uma entrega, é um querer ajudar. E isso tem que partir da liderança, né? Dessas áreas que são chaves. E aí, realmente, a pessoa se sentindo acolhida, tendo atenção, ela vai dar certo. Isso é possível, é tranquilo. Mas, claro, melhor seria o presencial. Mas não acredito que não se perde muito se fizer bem feito. Ana, por outro lado, a gente está vendo muitas empresas já demitindo, né? E faz uns 10 dias mais ou menos, uma empresa aqui de Curitiba demitiu grande parte da sua equipe de vendedores por e-mail. Queria que você Não. comentasse um pouco sobre isso, assim, quais são as consequências desse tipo de atitude e a empresa que precisar demitir, nesse momento em que as pessoas estão remotas, como ela pode fazer respeitando o outro? Olha, fantástico, Ana, porque aí vem a questão, se eu coloco dentre os valores da minha organização, né, respeito a pessoas, ao ser humano, enfim, você vai lá ler o valor da empresa, ou talvez não sei se essa empresa tem ou não, mas eu jamais faria dessa forma, né? Eu É porque uma coisa é sendo ter na placa, né? As empresas têm lá os valores exato, na placa, agora no dia a dia, nas praticar ações, é outra, né? Praticar isso. Então, é o mínimo, já que não está se podendo fazer um contato presencial com todas essas pessoas, no mínimo um horário individual, né? Olhando para essa pessoa, conversando com ela, explicando o que está acontecendo, né? Para que essa pessoa ela se sinta realmente respeitada. Porque na hora que a gente se sente respeitado, você sai de uma outra forma da organização. Eu digo que, como já fui executiva da área de RH, a maior parte das ações trabalhistas elas são executadas não contra a empresa, né? E sim em virtude da forma como ela foi gerida. Muitas vezes a pessoa sai com raiva do gestor, do líder, né? E não com relação à empresa. Então, por isso que eu digo, quanto mais a gente investe no desenvolvimento da liderança, prepara essas pessoas para ocuparem a posição que ocupam, elas sabendo fazer muito bem esse trabalho de gestão de pessoas mesmo, não só de processo, isso faz uma diferença enorme, porque ela vai economizar, eu digo, olha quanto que a empresa economiza em pagar processos, ações trabalhistas, vai reduzir turnover, né? Quando você tem uma boa gestão na organização, reduz turnover, reduz absenteísmo, concorda? As pessoas faltam menos mais doenças, motivadas, né? mais motivadas, as doenças ocupacionais. A maioria delas, depressão, ansiedade generalizada, burnout, muitas vezes são causadas, pode ser que essa pessoa tenha um problema familiar, particular, mas eu posso te dizer que um grande percentual é causado pelo estilo de gestão. Então, aí eu vou dizer assim, tá, Ana, mas você não acabou de falar que a pessoa ela não pode ela escolher ficar, né, deprimida, chateada e sair fora desse estado mental, não pegar, digamos assim, engolir o lixo do outro. É um grande desafio nosso do ser humano olhar as iscas, né, as armadilhas e você olhar e dizer, eu não vou morder, né? Isso é do outro, ele não está bem, não sou eu, e eu não vou morder isso, né? Isso não me pertence. Então, essa maturidade emocional, essa resiliência é algo que, digamos assim, é um processo de desenvolvimento do ser humano. E é o que nós estamos falando aqui, de saúde, de mente saudável. Então, além do gestor ter uma mente saudável, cuidar, ter todo esse mindset, né? O colaborador também olhar e dizer se é isso o melhor que ele pode entregar no momento, ok, o respeito é dele, não é meu. É o que Né? você falou da empatia de ambos os lados, não é?
de De ambos os ambos lados. os Eu lados. entender também, enquanto colaborador, que a empresa está passando por um momento de dificuldade, que os processos estão complicados, que nem tudo vai ser tão Sim, rápido, nem tudo vai dar certo como dava antes, e o colaborador dá a sua perfeito. contribuição de paciência e de entendimento, né? Eu acho que é de Também. duas mãos, porque o colaborador ele precisa ver que a empresa está preocupada com ele, que a empresa está Uhum. cuidando dele e ele vai dar a contrapartida. Agora, se ele percebe atitudes como essa que eu mencionei, de demissões de colegas por e-mail, que vontade esse colaborador que ficou tem de trabalhar e de contribuir no dia seguinte? Isso que eu fico pensando, né? As consequências disso para a própria organização no médio e longo prazo, porque às vezes eu vejo que a organização ela toma algumas medidas de curto prazo, pensando na questão financeira, pensando né, nos processos de fazer a coisa funcionar, mas há um custo muito alto, que é o custo da Exato. saúde do colaborador no médio e longo prazo. Então, assim, que pessoas estarão nessa equipe daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses e com que condições de trabalho, né? Perfeito. Então, E Ana, aham, e tem mais um ponto ainda. Se eu não fui a pessoa demitida, o que que vai acontecer? Passando uma situação como essa, eu já vou ficar de olho no mercado, porque dizer assim, se é assim que se tratam as pessoas, logo será eu também, eu não, tudo que eu fiz de bom não vai ser levado em consideração, né? Então, a exatamente. rotatividade, quando as empresas tomam algumas ações dessa forma, a rotatividade, o turnover dessa empresa é muito alto. Por outro E isso não é lado, bom, Ana, não, né, sem para dúvida. E nada. assim, e por outro lado, dando um exemplo oposto, que a gente tem visto, empresas que se posicionam positivamente no cuidado com o seu colaborador e falam, por exemplo, não demitirei ninguém em pelo menos 60 dias, causa uma tranquilidade, dá uma tranquilidade para o colaborador, né? Que ele fala que pelo menos 60 dias eu tenho garantido e essa empresa está cuidando de mim. E a empresa não está falando eu não demitirei em hipótese alguma, mas ela está dizendo eu estou priorizando você, pessoa que trabalha comigo, né? E da mesma maneira, ó, eu não estou cortando contratos dos meus fornecedores, eu estou cuidando da minha relação com o meu consumidor, né, dando alguns benefícios extras para o meu consumidor, para ele continuar comigo, mantendo a minha conexão com todos os públicos. Isso eu acho fundamental, para que todos esses públicos que giram em torno dessa organização se sintam respeitados e sintam que a empresa está dando atenção para eles, porque eu acho que o futuro desse relacionamento ele vai ser muito ancorado nisso que a empresa está fazendo agora. E quando a empresa também, de uma maneira positiva, fala, eu vou fazer o bem para a sociedade, eu vou fazer doações, eu vou mudar minha linha de produção para produzir máscaras, para produzir álcool gel, o colaborador sente um orgulho de pertencer enorme, né? E fala, que bacana, eu estou num barco em que eu apoio, em que eu acredito. E se a empresa cuida da sociedade, ela cuida de mim, né? Ela respeita o colaborador. Exatamente, Então, eu acho que tem esses dois lados, exatamente, né? exatamente. E aí, aquilo que a gente diz, o que que é engajamento, né? Quando eu estava nessa posição de gestora de RH, nós tínhamos, lembra, nas pesquisas de engajamento lá, que Sim, nós uhum. fazíamos, né, com a De Aon clima, Hewitt, de engajamento. né? Uhum. E aí a gente tinha lá o engajômetro, né? Então a gente Uhum. sabe que uma empresa que é mais produtiva e mais rentável é aquela que tem as pessoas mais engajadas. Mas o engajamento passa por tudo isso que a gente falou. E aí é o plus a mais. É óbvio que quando eu estou numa empresa dessa, né? Eu dou o meu plus a mais, assim, porque corre, como a gente brincava quando nós trabalhávamos lá na Coca-Cola, corre Coca-Cola na veia, né? Uhum. Então, Sim. é exatamente isso, né? No sangue da pessoa corre aquele sangue da empresa. Por quê? Porque ela sabe que ela pode contar, porque a coisa é levada de uma maneira assim. Uma vez eu vi isso de um dos presidentes, né, da Coca-Cola FEMSA, no momento que a gente passou era por uma situação de enchente, que muitas pessoas perderam seus veículos diante dessa enchente. E eu me lembro até hoje, ele dizia assim, a nossa empresa é muito boa nos momentos bons, mas vocês vão ver agora que a nossa empresa é muito melhor nos momentos difíceis. E a gente vai arcar com todo o prejuízo que vocês tiveram nos veículos de vocês, para quem perdeu os veículos, mesmo não estando Olha, estacionado dentro dos nossos pátios, né? Isso para mim me deu um meu arrepio, assim, sabe, que me Deus, falou, caramba, né? Essa pessoa é humana, essa pessoa
pessoa está preocupada com a gente, quero trabalhar com ele para sempre, né? Então, eu Aham. acho que isso é uma atitude de líder, assim, fantástica, de solidariedade, de falar, estamos juntos nesse barco, a empresa vai estar com você, né? Eu acho isso fundamental. Ana, Exatamente. pegando aqui um outro gancho, as empresas hoje elas já estão bastante preocupadas, e os funcionários, obviamente, também, com o retorno à nova normalidade, né? Essa fase que eu chamo aí de transição para a normalidade, que é uma fase em que a gente deve voltar aí a ter relações presenciais, que muita gente vai retornar aos seus postos de trabalho de maneira diferente, claro, mas vão retornar. E uma preocupação que eu tenho, até em função de alguns artigos que eu li, com a humanização do tratamento dessas pessoas no retorno. Eu gostaria, por favor, que você falasse sobre esse tema, principalmente no que tange a um potencial preconceito em relação a trabalhar com o outro do meu lado. Eu não quero encostar em ninguém, eu não quero falar em ninguém, eu não quero sentar do lado dessa pessoa, eu não vou pegar o elevador com essa pessoa porque o pai dele estava internado. Enfim, essa neurose que as pessoas podem ter lá na frente e o preconceito realmente com o colega de trabalho no retorno às atividades aí, com o fim do isolamento social, que a gente, né, não sabe se vai levar semanas ou meses, mas em algum momento próximo vai acontecer. Se você puder, por favor, comentar sobre isso. O Moacir também está falando aqui. Se ela forçar precipitadamente a volta ao trabalho. Perfeito, Moacir. A Ana acho que pode colaborar com isso, porque às vezes o funcionário, ele quer muito voltar, e a empresa fala, não está na hora ainda, mas ele está desesperado em casa, ele não quer ficar em casa. E às vezes é o contrário. A empresa fala, volta, e o funcionário tá morrendo de medo, tá falando, não, essa empresa é louca, eu não vou voltar de jeito nenhum, eu tenho um pai doente em casa, eu tenho filho, se não voltar à escola, eu não tenho como trabalhar, porque meu filho tá aqui em casa, quem que vai cuidar dele? Então, Ana, conta pra gente aí, qual que é o segredo para as Uhum. empresas nesse retorno ao trabalho, para lidar com todos esses sentimentos de pessoas que têm desejos diferentes, sentimentos diferentes, e estão em páginas diferentes. E foi bacana porque eu conheço uma situação também, eu tenho um coaching, onde ele coloca assim, Ana, a empresa onde eu trabalho, nenhum momento está tomando nenhum cuidado. E, né, somos da área comercial e o negócio vai para frente, vai para o mercado, queremos vocês na rua, queremos vocês vendendo, né? Cobrando, pressionando fortemente por resultados. E essa pessoa, ela está se sentindo extremamente desrespeitada, né? Porque ela falou assim, tem locais que eles não deixam a gente entrar, eles falam, por que você não faz essa solicitação do pedido por telefone, né? A gente poderia estar conversando isso de uma outra forma, até o próprio cliente sugerindo, mas a empresa não. Então, novamente, vem aí a questão do diálogo, da comunicação e do respeito. O que é necessário é muita conscientização. Por quê? Eu vejo assim os dois extremos, pessoas que quase estão pirando e outras que não estão nem aí, né? Não é bom, como você estava falando, né? Nem um alienado, mas nem um pirado. Então, na hora do retorno, a empresa traçar aí todas as normas de segurança, a gente não imagina aí no que pode vir pela frente, mas certamente tendo a responsabilidade de fazer as orientações, tomando todos os cuidados, dando uma condição de trabalho adequada, se os ambientes são pequenos, quem sabe criando novas escalas de horário, fazendo aí turnos diferentes, uma leva trabalha de segunda, quarta e sexta, a outra trabalha presencial os outros dias. Então, eu vejo assim que muitas alternativas, sair do quadrado, usar da criatividade, as empresas vão ter que parar para pensar nisso mesmo. Mas eu vejo que a comunicação e a conscientização, para que eu não chegue lá na empresa, se é para trabalhar com máscara, vamos trabalhar com máscara. Se é para trabalhar respeitando um certo distanciamento de mesas, vamos respeitar. Porque aquilo que eu falei, acabei de ver agora numa notícia na internet, de que uma pessoa estava tentando entrar sem máscara no supermercado em Araucária, o segurança foi barrar e essa pessoa agrediu o segurança. E como essa pessoa que não queria respeitar as normas de usar máscara agrediu o segurança, ele atirou. Na hora que ele atirou, feriu esse cliente e, sem querer, a bala pegou numa funcionária do mercado e matou a funcionária. Nossa, aí tá tudo Então, errado, né?
Tá errado o Daí você segurança armado, tá errado o treinamento dele, tá errado o consumidor, aí é uma sucessão de erros, meu Deus. olha, olha a crise, Ana. Então, por isso que eu Imagina digo, isso também acontecendo dentro da organização, né? Às vezes com né? funcionários brigando, discutindo, porque Brigando, um quer uma coisa, outro não, e né? outra, olha, aham, E a gente tem uma você discussão não política está, muito acalorada também, né, no país, e né? que pode se, né, voltar ali para dentro da organização, com grupos polarizando discussões ali que não estão Polarizando, relacionadas ao trabalho efetivamente, mas em torno, eu exato, concordo com a empresa, eu não concordo com a empresa. Agora eu vejo que o ponto, assim, quando a empresa ela está mais preocupada e o funcionário menos, ela tem esse poder, vamos dizer, de exercer essa ter a obrigação, influência. ter a influência para que o funcionário siga aquela regra, porque se ele não seguir, ele pode ser desligado. Agora, o contrário, que é o ponto do Moacir, é se a empresa ela tem menos precaução do que o funcionário acha que ela deveria ter. Eu acho que isso é mais difícil. Isso vai ser mais complicado. O funcionário bater o Isso, pé e falar: né? não, eu não vou voltar se não tiver essa escala, se não tiver as mesas com no mínimo 2 ou 3 metros de Uhum. distância entre o outro, né? Algumas Eu acho que condições, esse é o grande algumas desafio. condições. Com essas condições de trabalho, né? Aí é isso que a gente diz, né? A gente espera que empresários reflitam muito sobre isso, porque ainda sabemos que existem empresários que não estão preocupados, como, por exemplo, o caso aí que eu te falei desse profissional que eu atendo, aonde essa empresa, eles não querem nem conversar a respeito. Então, é muito triste isso, né, Ana? Óbvio que partir do colaborador ele conversar e tal, mas ali existe uma Sim. questão de hierarquia do dono, né? Falando, tô mandando aí, vem muito da pessoa, da decisão dela, né? E Eu a vou gente sabe que aceitar, aí você vai falar, ah, não, ele pede demissão. Pede demissão, é fácil, pede demissão, só que não é faço, fácil, né? né? Porque Olha o olha o mercado aí mercado, como como está, é que tá. Tá né? todo mundo Então, demitindo e aí a pessoa vai pedir demissão. Então, e aí a realmente é pessoa, uma situação muito né? complicada. A pessoa nesse momento não tem muita escolha, ela pode, então tá, eu vou procurar tomar os meus cuidados, né? Os cuidados necessários, o que eu puder, que cabe a mim fazer. E encarar isso de uma forma, né? Mas é difícil quando o empresário não entra numa realidade como a gente está vivendo, né? Aí é Sim, muito sim, triste. Mas eu vejo assim, Ana, que esse retorno vai exigir muito planejamento, muita criatividade, sim. muita comunicação, Perfeito, muita proximidade das lideranças, porque como você perfeito. falou, pode ser que algumas pessoas não venham um pouco rebeldes, venham não querendo respeitar as normas, e aí vai ter que chegar, conversar, orientar muito, né? Tem um alinhamento não só de informações, né? Porque as pessoas confiam muito na informação que vem da organização. Esse é um ponto, acho que é Sim. importante acrescentar. Teve uma pesquisa internacional de uma agência de relações públicas que ela chegou à conclusão que as empresas confiam mais em relação a informações do Covid-19 do que vem da sua organização, onde ela trabalha, do que do próprio governo e da imprensa. Então aí traz uma responsabilidade enorme para a organização de filtrar informações que sejam verdadeiras, né? Tirando tudo que é fake news, trazer informação relevante para essas pessoas e mais do que informação, é realmente trazer essas pessoas para um entendimento comum de que é um período de exceção, de que todo mundo vai ter que fazer um esforço adicional e de empatia com o próximo, de respeito com o próximo. Nesse sentido, eu vejo que tem uma organização com a qual eu conversei também esses dias, que eles falaram, oh, a gente está com muita dificuldade, porque no retorno a gente pensou em mandar um questionário para a casa do colaborador para ele falar, por exemplo, quais doenças que ele tem, se tem pessoas na família que têm problemas, vulnerabilidades de saúde, etc., para a gente escolher quem que vai voltar para o trabalho antes e quem vai ficar em casa. Aí uma Olha que pessoa legal. levantou a mão e falou, não, mas uma pessoa levantou a mão e falou, não, peraí, isso é preconceito, porque eu não posso também ter preconceito com aquele fulano que quer voltar só porque ele tem uma comorbidade cardíaca, mas ele quer muito voltar, porque talvez a comorbidade dele não seja tão grave. Aí outro fala, não, mas aí eu tenho que cuidar dele, porque se ele tem uma comorbidade, eu não posso deixar ele voltar a trabalhar, né? E aí o outro fala, não, Aham. mas a comorbidade é do pai dele, que mora em casa, não é ele. Então ele pode vir ou não pode vir. E aí Ah, eles chegaram à conclusão que se eles fossem determinar quem que deveria vir ou não,
causaria um grande problema por atitudes preconceituosas. E aí eles falam, Olha, não, quem tem que decidir se quer voltar ou não é o nosso colaborador. olha só que É ele. interessante. Então, eu não tenho direito de ficar perguntando das doenças dele, das doenças da família, porque isso é uma informação pessoal dele, que ele pode querer dar ou não. Mas o que é que eu vou perguntar? Você se sente à vontade de voltar a trabalhar nesse momento? Né? Eu Uhum. achei isso Olha só, ótimo, porque é é você muito olhar para o outro e respeitar o outro, né? Então, como você se respeitador. sente para voltar, né? O Moacir está aqui falando, nós consumidores temos que ter consciência ao consumir. Devemos não consumir produtos de empresa que agem dessa maneira. Pois é, Moacir, que é difícil a gente saber também, né? Algumas empresas estão muito evidenciadas ali, que você vê na mídia, É, o dono da empresa fazendo vídeos e tal, você fala, não, eu não quero comprar os produtos desse cara. Mas às vezes tem empresas que estão fazendo, estão tendo esse tratamento com os colaboradores e que a gente nem sabe, né? É impossível boicotar verdade, todo mundo, né? verdade, Mas, verdade. enfim, mas eu concordo que a gente, como consumidor, a gente tem que privilegiar essas empresas que a gente sabe que estão fazendo bem, que estão fazendo as doações e legítimas, né? Coerentes com seus valores, e não simplesmente para fazer marketing, porque isso é importante também. Por isso que a gente falou de ter os seus valores internos e esses valores representados por meio de ações externas, né? E não Exato. fazendo bonito lá fora e demitindo todo mundo aqui por e-mail, né? Então esse é Isso, um ponto que eu acho que é interessante. Ana, a exatamente gente já isso mesmo. está caminhando para o nosso fim aqui. Se você puder, por gentileza, fazer suas considerações finais, aí eu Bom, agradeço. uhum. Pode deixar. Nossa, passou rápido, né, Ana? Passa muito Nossa, rápido. está E tão também para a bom. gente deixar para as perguntas aqui, um espaço para as perguntas também. Ótimo. Então, o que que eu gostaria de deixar como mensagem é que nós, tendo consciência que nós podemos trabalhar a nossa mente, nós podemos ter escolha, né? Nós podemos segurar muito essa questão do pânico, da ansiedade, do desânimo, conversando com a nossa mente e não cavocando o buraco mais fundo. E que se de repente eu perceber que alguém que eu conheça, que eu conviva, está nesse estado de emoção negativa, a proximidade, a solidariedade faz com que você, nossa, faça diferença. Então, vamos fazer a diferença. Se de repente eu puder contribuir com alguma coisa, né? Então eu quero fazer. Por exemplo, a gente criou aí o grupo Mente Saudável no WhatsApp, justamente, né, para a gente participar junto, né, Ana? Para falar sobre mente Isso, saudável, para falar sobre estado de isso, emoção que você pode trabalhar esse controle e fazer isso. e ficar bem, né? Então a tua imunidade vai ficar boa, tudo vai você vai olhar de uma forma diferente. Agora não Não é adianta, fácil, né, Ana? Mas eu acho que a gente tem que é tentar, né? Tem que possível, é tentar. um É possível. esforço, é um esforço. Às vezes você É um vai ter que esforço tirar a diário, energia né? lá do dedão do pé para isso, mas faça. Quebra o estado. Aquele dia que você tiver com vontade de chorar, você diz assim: não, eu vou viver. Ah, uma coisa muito importante que eu não falei é ficar no aqui e agora, no presente, né? Um dia de cada vez. Porque se eu ficar, e amanhã, e depois da manhã, e se fez isso e aquilo, e daqui um ano, não sei o quê, a gente vai pirar. Não dá para ficar assim. Então, é um dia de cada vez. Eu brinco igual E Alcoólicos a mente Anônimos. vai e volta, né? A Vai e mente vai e volta. Então, volta. você vai dizer, então, aqui e agora, o que, que eu vou optar por Boa. hoje? Hoje eu quero fazer meu dia diferente. Eu não vou entrar nessa pira. Mas daqui um mês, será que eu vou ter dinheiro? Calma. Um dia de cada vez. E a fé, sabe? A fé também Ah, faz eu muito também acho. diferença, É, né? eu também acho. Então, Independente de religiosidade, né? Eu acho que você acreditar faz muita diferença. E não é um acreditar passivo, né? É o acreditar fazendo alguma coisa, ativo, para fazendo que alguma coisa. jogando para o universo coisas positivas para que esse universo Exato. retorne, né? Eu acredito Exato. muito nisso Então, também, Ana. macete. Viver um dia de cada vez, viver no Perfeito, positivo e com perfeito. crenças na sua cabeça que te levem para frente, não que te leve para o buraco, né? A É Elô assim. entrou agora há pouco, Ana. A Elô Forte aqui também, a Ah, Renata agradecendo. Né? Ah, Ana, Elô, que bom, que bom. Tava sentindo tua falta, Elô, aqui, que bom ver você aqui. que Ana, bom. tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para finalizar?
Eu acho que era isso, os principais recados, porque são conteúdos que a gente tem que detalhar muito, mas É, não, não temos os nem highlights tempo, né? também. É, Os eu também highlights gostaria também. de agradecer mais uma vez Muito a obrigada. você. Acho que foi bem legal essa conversa. O foco sempre nas pessoas, né, Ana? Porque se a gente colocar a pessoa, a saúde da pessoa, o cuidado com a pessoa, o respeito pela pessoa em primeiro lugar, o resto vai caminhando, né? Vem, Na consequência. vem, É isso aí, é exatamente. isso aí. Que quem faz tudo acontecer são elas. Sem dúvida. E só para a gente finalizar, quem tiver interesse em fazer um curso de gestão de crise, de gerenciamento de crise, que é uma ferramenta importante nesse momento, a gente está com o curso aberto, tem o link ali na minha bio. Ana, mais uma vez, super agradeço e vamos em frente. Ah, Obrigada a todos que tiveram aqui com a gente, que fizeram perguntas aqui. A gente, né, também não conseguiu responder tudo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente fica a aqui gente mais manda depois. uns Aham. minutinhos para E eu responder. também Obrigada. aproveito para falar que eu também estou fazendo os meus atendimentos online, quem Perfeito. tiver interesse. Perfeito. Faça a tua Pode propaganda, conhecer. Ana. Aproveita. Aproveitei também aí. Obrigada, gente. Espero que todos vocês estejam